Bom dia, mais um dia que estamos juntos para fazer a nossa leitura da Bíblia. Estamos acompanhando o cronograma do Padre Mário Sartori, lendo a Bíblia e o Catecismo em um ano. Quem tiver mais interesse, na descrição eu deixo o link da comunidade dele, quem quiser acessar e se associar. Então nós estamos hoje no 7º dia, né? Nós vamos ler Gênesis capítulo 8 e 9, capítulo 8 e 9. Vamos lá? Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam, assim como as barreiras do céu, e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. No 7º mês do 7º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas de Ararat. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco, até o 10º mês. E no 10º mês, no 1º dia, apareceram os cumes das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca, e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba, para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. No ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca. Olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé: saia da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Fazei sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo e todas as espécies de aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Fazei-os sair contigo, para que se espalhem sobre a terra e para que cresçam e se multipliquem fora da terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo a sua espécie. E Noé levou um altar ao Senhor, levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues nas mãos. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isso, como vos dei
a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com sangue. Eu pedirei conta do vosso sangue, por causa de vossas almas, e todo animal e ao homem que matar o seu irmão, e ao homem que matar o seu irmão pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundante. Também disse Deus a Noé e a seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco: nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens, para que ele seja sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá das nuvens. E me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie. E as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco das nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda a espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoado toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito, e seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda depois disso, do dilúvio, 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 95 anos e morreu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora nós vamos lá para o Salmo. Pega sua Bíblia, já procura. Nós vamos para o Salmo. Deixa eu marcar aqui. Nós vamos para o Salmo 7. Apelo à justiça de Deus. Lamentação de Davi, que cantou em honra do Senhor por causa de Cus e Benjaminita. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco meu refúgio. Salvai-me de todos que me perseguem. Livrai-me para que os inimigos não me arrebatem como um leão e me dilacerem sem que ninguém me livre. Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram a iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe, que ele me pise vivo no solo e atire a minha honra ao pó.
Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera. Erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender numa causa que tomastes a vós. Que a Assembleia das Nações vos circunde. Presidia de um trono elevado. O Senhor é o juiz dos povos. Fazei-me justiça, Senhor, segundo o seu justo direito, conforme a minha integridade. Ponde fim à malícia dos ímpios e sustentai o direito. Ó Deus de justiça, que sondais o coração e os rins, o meu escudo é Deus, ele salva os que têm o coração reto. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se ele não se corrige, ele afiará a espada, entesará o arco e os visará. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos, lançará as flechas inflamadas. Eis que o mal está em dores de parto, concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua malícia recairá em sua própria cabeça, e sua violência se voltará contra sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça, e salmodiarei o nome do Senhor, o Altíssimo. Palavras da salvação, graças a Deus. Então, agora nós vamos abrir Mateus capítulo 5. Cadê? Mateus, deixa eu só confirmar aqui. 5 do 21 para frente. Então, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juiz do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo do gênero. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e ao juiz te entregue e ao seu ministro, e sejas postos em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Porém vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que o teu corpo todo seja lançado na jena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que o teu corpo inteiro seja tirado na jena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita a sua mulher a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que despoja uma mulher rejeitada comete um adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei.
nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, e não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Tendes ouvido o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, pelos que te perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol santo sobre os maus, como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas o vosso irmão, o que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeito, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavras do Senhor, palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Repetir um pedaço do capítulo 5, né? Que a gente já tinha lido ontem, mas tá certo. Agora nós vamos fazer o catecismo. Lá no item 39. Vamos lá? Como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus. E todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia, com a ciência, como também com os não crentes e os ateus. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limita a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e pensar. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus. Muito particularmente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade, beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Deus transcende a toda criatura. Por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente de pura imaginação, de imperfeição, para não confundirmos Deus, inefável, incompreensível, invisível, intangível, com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre que alguém do mistério de Deus. Sempre aquém do mistério de Deus. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa sem dúvida de maneira humana. Mas, se ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. E que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres situam-se em relação a Ele. Resumindo, o homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso. Por
porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana, se vive livremente sua relação com Deus. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu vos estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio das suas graças, a luz natural da razão humana. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições da criatura, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que desconhecem ou recusam. Terminamos então mais um dia de leitura, de reflexão sobre a palavra de Deus, sobre o catecismo, né? Sobre aquilo que a nossa Igreja Católica nos ensina. Então vamos ficando aqui. Uma ótima terça-feira a todos. Aqui no Cruzeiro do Oeste está frio, está esfriando, né? Não está frio, mas está esfriando, choveu bastante. E que essa chuva seja uma chuva de graça e venha derramar muitas e muitas bênçãos na vida de todos. Amém? Fiquem com Deus, paz e bem.